Boa noite, Jorge Jesus. Boa noite, Mister. David Sharp, dos Antenados na Jogada. Te perguntar aqui duas coisas. A primeira, em relação ao... Falando ainda sobre o Argel Fuchs, né, que deu a coletiva agora há pouco, ele falou o seguinte, parabenizou o seu trabalho, falou que o seu trabalho está sendo excelente realmente, mas que o senhor não está trazendo nada de novo para o Brasil, porque desde 70, aliás, em 70 já o Brasil jogava assim, já que não sabia se o Jairzinho era centroavante, que posição era o Pelé, se era ponta esquerda, se não era, enfim. E ele citou que o futebol que o Flamengo joga hoje é muito parecido com o de 70. O senhor já citou a seleção de 74 da Holanda, mas ele citou o Brasil de 70. E a outra questão é em relação à dupla de ataque, né? Bruno Henrique e Gabigol, que não marcou gol hoje, nenhum dos dois, mas tem 60 gols no ano, e muita gente já compara a grandes duplas de ataque do Brasil, né, na história do Brasil, como Bebeto e Romário, por exemplo, que foram campeões mundiais em 94, e isso estava sumido no Brasil, né, essas duplas de ataque, assim que, enfim, o povo brasileiro se acostumou a ver e hoje em dia não vê mais. Eu não vou discutir uma opinião de um colega meu, se ele acha que eu não trouxe nada de novo ao futebol brasileiro. O Brasil já jogava assim, o que é que eu poderei dizer? Não se conhece melhor o futebol brasileiro que eu. Eu só procuro trazer as minhas ideias de jogo. Mas nós em Portugal temos um provérbio que é assim, Cristóvão Colombo, quando quis pôr o ovo em pé, ninguém conseguia pôr o ovo em pé, não é? E ele conseguiu pôr o ovo em pé, definiu como é que conseguia pôr o ovo em pé, não é? Partiu a parte do ovo e o ovo ficou em pé, tu não consegues pôr um ovo em pé. E a partir daí, fácil, está bem? Mas o difícil é isso, não é? Portanto, é fácil dizer que de 70 já era assim, é uma opinião e eu respeito a opinião de todos os meus colegas. Mas isso é uma opinião para valorizar o futebol brasileiro, porque esse foi sempre um futebol marcante em todo o mundo, e eu como jovem, não tanto no Brasil, mas era a minha paixão. Nós portugueses, quando víamos essas grandes equipas do Brasil, Portugal ainda não era uma seleção forte, hoje é das seleções mais fortes, não é da Europa, porque ela é campeão da Europa, é campeão da Internações, portanto ela da Europa é campeão de tudo, não é? Mas é uma das equipas mais fortes do mundo, naquela altura ainda não é, e a nossa equipa de referência era quem? Quando nós tínhamos 11, 12 anos, Brasil, nós éramos da equipa do Brasil, e portanto eu lembro-me de todas essas equipas, e é verdade, o Argel disse que o Brasil tinha grandes equipas, tinha, mas hoje o futebol mudou, hoje o futebol não se expressa só pelas ações individuais como se expressava nessa altura. Hoje o futebol tem uma componente muito mais, ou tão importante como a qualidade individual, que é a componente técnico-tática. Isso parece uma palavra fácil, não é? Todos percebem, mas depois, para saber operacionalizar, mentira, poucos sabem, poucos percebem. E portanto, é uma opinião, como eu disse, aceito. Sim, hoje não tiveram o Gabigol, não tivessem oportunidades, tanto o Gabigol como o Bruno tiveram oportunidades para o golo. É isso que eu disse no princípio da coletiva. Hoje nós falhámos mais golos que aquilo que é o normal. O Gabigol e o Bruno em duas oportunidades fazem uma, hoje nas duas não conseguiram fazer nenhuma. Mas são jogadores com uma característica muito especial. São jogadores, na minha opinião, que conjugam um com o outro, rimam um com o outro, um melhor numa coisa, outro melhor noutra, e fazem uma dupla, na minha opinião, muito forte aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo.